No vídeo de hoje eu vou te contar 7 coisas que toda igreja precisa saber sobre a aposentadoria do pastor e demais ministros de confissão religiosa. Eu aposto que a 7ª vai te surpreender. Eu sou o Jonathan Nascimento, sócio do Dr. Fernando Gamino no projeto Cartilha da Igreja Legal. Nós estamos produzindo um conteúdo muito bacana para quem milita na área administrativa eclesiástica, especialmente líderes, administradores, tesoureiros, secretários, conselheiros fiscais, diretores, contadores e advogados de igrejas. Também é muito útil para estudantes de seminários, faculdades e institutos bíblicos. Se você faz parte desse perfil que eu acabei de falar, considere inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho das notificações, curtir e compartilhar sem dó nem piedade. Faça isso por nós. E ainda mais importante, depois que eu já vendi quase 10.000 exemplares, resolvi disponibilizar em PDF da Cartilha da Igreja Legal, edição anterior, através do nosso site cartilhadaigrejaLegal.com.br. Não sei se mais alguém faria isso por você, mas isto é um presente por você nos prestigiar. O link para o nosso site está fixado no primeiro comentário aqui embaixo. Bem, vamos trabalhar. Eu vou falar bem devagar para que todos entendam de primeira. Fato 1. A legislação previdenciária considera o ministro de confissão religiosa um contribuinte individual obrigatório, equiparado ao trabalhador autônomo. Você vai encontrar essa referência no artigo 11, inciso 5º, a linha C da Lei 8.213 de 1991. Fato 2. A lei não define o que faz o ministro de confissão religiosa, mas a doutrina e a jurisprudência dos tribunais costumam definir o ministro de confissão religiosa como aquele que consagra a sua vida ao serviço de Deus e do próximo, com ou sem consagração, dedicando-se ao anúncio das suas respectivas doutrinas e crenças, à celebração de cultos próprios, à organização de comunidades e à observância das normas estabelecidas, desde que, naturalmente, devidamente aprovadas para exercícios de suas funções pela autoridade religiosa competente. Vamos então agora ao fato 3. Fato 3. Em condições normais, o ministro de confissão religiosa é equiparado ao autônomo, que trabalha por conta própria. Por isso, o pastor não tem vínculo de emprego, não é seletista e não pode reivindicar direitos trabalhistas da igreja, mesmo que a relação entre ele e a igreja perdure por muitos anos. Fato 4. O pastor e os demais ministros de confissão religiosa, enquanto atuantes em ambientes eclesiásticos, não recebem salário. Prestou atenção? Não recebem salário. Outra vez, não recebem salário. Quem recebe salário é, por exemplo, o trabalhador regido pela CLT, aquele que tem carteira assinada. Assim como o militar recebe o soldo, o profissional liberal recebe honorários e o empresário recebe prolabore, o pastor ou outro ministro de confissão religiosa recebe um provento comumente denominado prebenda, côngrua, sustento ministerial, provento ministerial, renda eclesiástica e até uma nomenclatura que veio do grego, que é muito praticado pela Igreja Católica, é o óbolo. Como disse, e repito agora, ele não recebe salário. Fato 5. Cabe ao pastor efetuar o recolhimento mensal da sua contribuição previdenciária para que no futuro ele possa gozar a sua aposentadoria sem depender de favores. Uma particularidade desta classe de contribuintes é que o valor mensal a ser recolhido pode ser livremente definido pelo pastor, enquanto outros trabalhadores contribuintes individuais sujeitam-se ao recolhimento equivalente a 20% de seus ganhos. O pastor pode, independentemente do valor recebido mensalmente, fixar um valor que lhe seja mais favorável para fins de aposentadoria. Por exemplo, para este ano de 2021,
foi fixado o piso equivalente a 20% do salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.100, onde acharemos então o valor da contribuição de R$ 220 por mês. Este valor é imposto a ele, ou seja, é obrigatório para o pastor que esteja no exercício da sua função de ministro de confissão religiosa, a menos que ele seja contribuinte da Previdência ou de outro regime paralelamente. O maior valor de contribuição mensal foi estipulado em R$ 1.286,71 para este ano de 2021. Se você quiser pagar mais, não pode. Então, contribuindo por esse valor, o pastor que houver alcançado neste ano o tempo de contribuição receberá, a título de aposentadoria, o valor mensal de R$ 6.433,57. Fato 6. O pastor aposentado que permanece pastoreando também continua como contribuinte obrigatório, mas nesse caso ele poderá efetuar o recolhimento simplificado do valor equivalente a 11% do salário mínimo e nada mais. Não tem contrapartida, não tem devolução desse dinheiro, não. E fato 7, o ministro de confissão religiosa é contribuinte obrigatório, porém tal contribuição deve ser feita pelo valor mensal por ele declarado, o que significa dizer que essa contribuição pode oscilar para cima ou para baixo a cada mês. Vou dar um exemplo. Num determinado mês, ele recolhe pelo teto. No outro, ele recolhe pelo piso. E no outro, ele recolhe pelo valor que bem quiser, respeitando-se naturalmente o limite, o piso de R$ 220 e o teto que é de R$ 1.286,71. O que ele precisa saber é que a sua aposentadoria será calculada com base na média das contribuições efetuadas. Se ele recolher pelo maior valor, certamente terá uma aposentadoria melhor. Mas, se recolher pelo piso, a sua aposentadoria será de um salário mínimo mensal enquanto viver. Eu disse agora há pouco, e você se lembra, que a responsabilidade pelo recolhimento é do próprio ministro religioso. Acontece que, infelizmente, não são poucos os pastores que, vivendo com um orçamento muito apertado e servindo ao Senhor em igrejas de pequeno potencial econômico ou financeiro, acabam não contribuindo para a Previdência, ou se o fazem de forma irregular e pelo menor valor. Com isso, além de não conseguir a sua aposentadoria por tempo de contribuição, o seu valor não satisfará as suas necessidades básicas, pois será de apenas um salário mínimo. Feitos esses esclarecimentos, e embora não seja obrigação, bom seria se as igrejas pudessem assumir esse cuidado para com os seus pastores, não somente relativamente à Previdência Social, por um valor de contribuição mais robusto, mas também proporcionando-lhes uma razoável previdência privada, para que ele e sua família vivam seus últimos anos de vida de forma digna e tranquila. Afinal, todos sabemos que os ganhos advindos da Previdência Social, além de insuficientes, acabam achatados com o passar dos anos. Essa preocupação ela é muito pertinente e vale a pena ser analisada pontualmente por cada igreja. Afinal, a Bíblia diz que a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus, como nos ensina o Mestre Jesus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, verso 20. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Noutra passagem bíblica encontramos a afirmativa: digno é o obreiro do seu salário. Fazendo aqui uma adaptação, a gente diria: digno é o pastor da sua prebenda, da sua renda eclesiástica, da sua côngrua. Outro texto está lá em Atos, capítulo 6, de 1 a 7, onde está a instituição diaconal. Nesse texto, por reflexão, a ideia aqui das três mesas: a mesa do pastor, do senhor e do necessitado.
Portanto, bom é que cada igreja trata o seu pastor com a devida dignidade. Como eu disse, não é obrigação da igreja, mas Deus certamente se agrada quando vê os seus líderes de igreja agindo com amor, bondade e justiça. Aquela mesma justiça lá que deve exceder a dos escribas e fariseus. Um grande abraço e até o nosso próximo